Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar como Jesus expulsou os demônios e o que isso nos ensina sobre o poder espiritual que ainda podemos aplicar em nossas vidas hoje. Você já se sentiu impotente diante de uma situação difícil, algo que parecia estar fora do seu controle? Na Bíblia, lemos sobre pessoas que enfrentaram algo ainda mais assustador, a possessão por demônios. Mas o que fizeram? Elas encontraram em Jesus um poder que até os espíritos malignos temiam. Hoje vamos explorar profundamente como Jesus expulsou os demônios e o que isso nos ensina sobre sua autoridade divina e como podemos aplicar esses princípios em nossa vida. A Bíblia nos apresenta Jesus como alguém com autoridade divina. Ele não só pregava e curava fisicamente, mas também tinha poder sobre os espíritos malignos. Em várias ocasiões, os demônios reconheceram quem ele era, muitas vezes dizendo algo como: "Tu és o Filho de Deus". Por que eles faziam isso? Porque sabiam que Jesus tinha o poder de expulsá-los. Desde o início de seu ministério, Jesus demonstrou uma autoridade inquestionável. Ele não apenas curava os enfermos e ressuscitava os mortos, mas também exercia poder sobre o mundo espiritual, incluindo os demônios. Mas o que nos impressiona nesses relatos é o fato de que toda vez que Jesus confrontava esses espíritos malignos, eles reconheciam instantaneamente sua autoridade. Por exemplo, no relato de Marcos, capítulo 5, encontramos a história de um homem possuído por uma legião de demônios. Este homem vivia entre sepulcros, isolado e aterrorizando a todos ao seu redor. Os demônios que o possuíam eram tão fortes que nem correntes o seguravam. Mas quando Jesus chega, algo impressionante acontece. Os demônios imediatamente reconhecem quem ele é e suplicam para que Jesus não os atormente. Quando Jesus ordena que os espíritos saiam, eles imploram para serem enviados a uma manada de porcos. A resposta de Jesus a esse pedido revela que ele tinha completo controle sobre o mundo espiritual. Mesmo esses seres poderosos e malignos tinham que obedecer à sua palavra. Mas o que estava por trás desse poder? A Bíblia revela que Jesus tinha uma conexão direta com Deus, o que lhe conferia essa autoridade. Ele agia sempre em harmonia com a vontade de seu Pai, e os demônios reconheciam que não podiam resistir a esse poder. Eles sabiam que ao enfrentar Jesus já estavam derrotados. O que mais podemos aprender com isso? A autoridade espiritual que Jesus exercia não era apenas uma demonstração de força, mas também uma lição para nós hoje. Ele nos ensinou que, ao confiarmos em Deus e seguirmos seus princípios, podemos enfrentar forças espirituais ruins com coragem e confiança. O relato de Gadara não foi o único em que Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios. Em várias outras ocasiões, ele expulsou espíritos malignos de pessoas que sofriam há anos. Um exemplo notável está em Lucas capítulo 8, onde uma mulher possuída é libertada depois de sofrer por muito tempo. Em cada uma dessas situações, vemos um padrão. Os demônios reconhecem Jesus, clamam por misericórdia e imediatamente obedecem à sua ordem. Isso nos ensina algo importante. Nada, nem mesmo os piores espíritos malignos, pode resistir ao poder de Deus. E Jesus demonstrou que esse poder estava ao alcance daqueles que verdadeiramente confiam em Deus. Outro ponto fascinante dessas histórias é o fato de que os demônios não apenas temiam Jesus, mas também reconheciam quem ele era. Eles diziam coisas como: "Tu és o Filho de Deus", ou "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré?". Isso revela que os espíritos malignos sabiam o destino que os aguardava e que Jesus tinha a chave para sua derrota final. E se até os espíritos malignos reconheciam o poder de Jesus, o que isso nos ensina sobre a importância de conhecermos e confiarmos nesse poder? A Bíblia nos lembra que o poder espiritual de Jesus não está restrito a um período do passado. Ainda hoje, quando buscamos uma conexão com Deus e seguimos os ensinamentos de Jesus, temos à nossa disposição uma fonte de força capaz de nos ajudar a enfrentar qualquer desafio. Agora, como podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida hoje? Embora talvez não enfrentemos possessões demoníacas como nos tempos de Jesus,
Todos lidamos com desafios espirituais, ansiedade, medo, influências negativas. Todos esses sentimentos podem, de certo modo, nos possuir. Mas assim como Jesus tinha o poder de expulsar demônios, ele também nos oferece ajuda para lidar com essas dificuldades espirituais. Quando oramos e seguimos os princípios bíblicos, estamos buscando a ajuda de Deus, que é infinitamente mais forte que qualquer problema. Assim, não importa o que enfrentamos, podemos confiar que, assim como Jesus libertou aquelas pessoas, Ele também nos ajudará a encontrar paz e força em tempos difíceis. As histórias de Jesus expulsando demônios são mais do que relatos sobrenaturais. Elas são lembretes poderosos de que há um poder espiritual maior ao nosso alcance. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer o mal ou as dificuldades da vida. Podemos encontrar força, proteção e paz na nossa fé. Se pensarmos nas outras curas e milagres que Jesus realizou, como curar cegos, paralíticos e leprosos, vemos um padrão semelhante. Jesus sempre focou tanto no aspecto físico quanto no espiritual. A cura espiritual era uma prioridade. Os demônios, embora poderosos, eram sempre submetidos à autoridade de Jesus, assim como as doenças e a morte. Isso nos mostra que o maior foco de Jesus era libertar as pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Essa libertação continua disponível para todos aqueles que buscam a Deus e seguem os ensinamentos de Cristo. Por meio da fé, podemos receber a ajuda necessária para superar desafios que parecem insuperáveis. Jesus nos deu um exemplo claro de como lidar com forças espirituais ruins. Ele sempre se manteve firme na fé, conectado a Deus, e usava a verdade das Escrituras como sua defesa. No deserto, por exemplo, quando foi tentado pelo diabo, Jesus respondeu a cada tentação com princípios bíblicos, mostrando que a palavra de Deus tem poder contra qualquer ataque espiritual. Para nós hoje, o que isso significa? Que a Bíblia é uma poderosa arma espiritual. Quando estamos enfrentando dificuldades, seja tentação, dúvida ou medo, podemos usar os ensinamentos de Jesus como nossa defesa. Isso nos fortalece para resistir a qualquer influência negativa que possa nos afetar. Os relatos bíblicos nos ensinam que Jesus tinha poder absoluto sobre os demônios, e ele nos mostrou que, com fé, também podemos superar qualquer obstáculo espiritual. Ao nos voltarmos para Deus e seguirmos os passos de Jesus, podemos vencer as influências negativas que nos cercam e encontrar paz, força e libertação. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre como aplicar os ensinamentos de Jesus em sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, assim como Jesus libertou aqueles que sofriam de influências espirituais ruins, Ele também pode trazer libertação e paz para a sua vida hoje.